estamos de volta com Manhã da Piedade. Queria te contar uma coisa. Tá vendo esse QR Code que aparece sempre aí na sua tela? Pois é, gente, aqui ó. Você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade, quer conhecer melhor e ajudar o santuário e diversos projetos da Faço Parte, é só apontar a câmera para cá. Câmera do seu celular, automaticamente já vai abrir e você pode nos ajudar. A gente está precisando tanto. E agora é hora de falar sobre saúde. Você sabia que o câncer de pele é o tipo de doença que é mais incidente no Brasil? Pois é, cerca de 180 mil novos casos são descobertos por ano. Há quase 7 anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o movimento Dezembro Laranja. A iniciativa, que faz parte da campanha nacional de prevenção de câncer de pele, acontece sempre no último mês do ano e conta com diversas ações e parcerias com instituições públicas e privadas para conscientizar e informar a população sobre as principais formas de prevenção. A doença, para tirar dúvidas, hoje nós estamos aqui e eu recebo a dermatologista doutora Ana Vitória Perecini. Bom dia, doutora Ana Vitória, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante, né? Não só para a dermatologia, mas para todo mundo. Afinal de contas, é o câncer mais comum em todo mundo, não só no Brasil. Que coisa, né, doutora? Doutora Ana, foi de caso pensado colocar essa prevenção, essa campanha em dezembro, porque o verão chegou e todo mundo quer tomar sol. Exatamente. Né? A gente está exposto no Brasil o ano todo ao sol, então, de fato, é uma conscientização para todo ano. Mas antes do verão, que todo mundo acaba se expondo um pouco mais, é importante a gente reafirmar, né, os cuidados preventivos, que eles são fundamentais para a gente evitar o câncer de pele. Doutora, o cuidado é todo dia? Ou só quando eu vou para o sol? Todo dia. A gente tende a pensar, né, no câncer de pele só quando eu estou lá na praia, na piscina, no clube, me expondo ao sol de uma forma mais intensa. Mas, na verdade, o sol do dia a dia já é suficiente para causar o câncer de pele. Mas não só ele, aquelas manchas, uma qualidade de pele pior, aquela flacidez excessiva. Eu costumo sempre falar com os pacientes, comece a reparar na pele da sua barriga, que geralmente está coberta, com a pele do seu braço. Muitas vezes é a própria pele do braço, a região mais externa, ela tem uma qualidade diferente dessa região interna. Então, isso já é o dano do sol do dia a dia. E o dano é cumulativo. Eu falo que desde a hora que a gente está lá na infância, começa a expor ao sol, com 2 anos mais ou menos, a gente já está se expondo. Só que a gente só vai colher esse dano 20, 30 anos depois. Então, geralmente, depois dos 30, 40, que a gente começa a ver essas alterações. Então, mas elas começaram bem antes. Doutora Ana Vitória, para as pessoas que estão nos vendo e nem já ouviram falar de câncer, mas elas não sabem o que que é. O que que é o câncer de pele? Assim, uma pinta torta, assim, Vamos, assim, só recapitular, então. Câncer, de uma forma geral, é uma doença maligna de pele, que a gente tem uma proliferação daquele tecido, que é uma proliferação anormal. Saiu do normal daquele órgão. E isso vai gerar não só uma alteração da arquitetura, né, mas também da funcionalidade e que pode gerar, no caso de uma metástase, até alteração em outros órgãos também. Então, no caso do câncer de pele, a gente tem proliferação de 2 tipos principais de células. Tanto as células da pele, chamadas de queratinócitos, quanto também podemos ter proliferação das células que produzem o pigmento, que são os melanócitos. E isso é que vai diferenciar os tipos de câncer de pele, tá? Então, o câncer de pele, o principal sintoma são as manchas? Nem sempre mancha. A gente pode ter uma bolinha avermelhada, a gente pode ter uma feridinha que não cicatriza, a gente pode ter também aquelas pintinhas que fogem do comum, que tem mais cor, né, mais pigmento, que são assimétricas. A gente sempre pensa naquela regrinha do ABCDE. Não sei se você já escutou falar ou quem está aí em casa. Vamos falar. Cada letrinha é super importante. Isso faz a gente tentar atinar para que pode ser uma suspeita de algum câncer de pele. Então, vamos para a regra. Então, vamos lá. Letra A, de assimetria. Tudo que é assimétrico. Se eu pegar uma feridinha, uma lesão de pele, tentar dividir ela no meio, né? Pensar em metades. Uma metade é totalmente diferente da outra. Isso não é regular. Poxa, saiu do normal. Ficar atento. Letra B, bordas irregulares. Então, não só aquela bolinha redondinha, bonitinha, mas aquela pintinha toda já tortinha. Letra C, de cor. Tudo que tem 2 ou mais cores pode levar a uma suspeição, sim, de um câncer de pele.
Diâmetro, tudo que é maior, né, a letra D, tudo que é maior do que 0,6 centímetros. Então, 6 milímetros, é muito pequenininho, né? Mas já pode ser uma lesão diferente. E é de evolução. Como que essa lesão foi se comportando aí no tempo, evoluindo, crescendo num curto espaço de tempo, sim, são sinais de alerta para consultar um dermatologista rapidinho. Mas, no geral, até isso tudo acontecer, às vezes demanda alguns meses, até anos, o que pode já ser diagnosticado precocemente por um especialista. Então, esse acompanhamento aí, pelo menos uma vez ao ano, ele é fundamental. Até porque tem lesão que aparece nas costas, na região posterior do corpo, que é difícil da gente visualizar sozinho em casa. Então, por isso que tem que ser um especialista e fazer aquele check-up anual. E esse diagnóstico, como que chega nele? Tá, a gente avalia o paciente de uma forma completa. Eu falo que a gente avalia desde o fiozinho do cabelo até o dedão do pé, literalmente, para avaliar todas as lesões, esclarecer todas as dúvidas. E a gente utiliza um aparelho que chama dermatoscópio, que é um aparelho dermatológico mesmo, que a gente consegue ampliar em muitas vezes essas lesões. E com as características que a gente visualiza, a maior parte a gente já consegue fazer um diagnóstico clínico, né? Com esse exame físico do paciente, a gente já tem pelo menos uma alta suspeita daquela lesão. Tendo a suspeita, a gente vai encaminhar para uma biópsia, tem que ser feita a biópsia para confirmar e ver qual que é o tipo do câncer de pele, o subtipo, para a gente definir qual vai ser o próximo passo. A maior parte a gente acaba resolvendo, né, numa fase precoce, com essa biópsia, que consegue tirar, em grande parte das vezes, né, toda a lesão, a gente consegue resolver. Mas alguns tipos de câncer de pele vão precisar de outros tratamentos. Dos cânceres, os tipos de câncer de pele que existem, tá, nós temos 3 tipos principais, tá? De acordo aí com cada camada que foi acometida. Então, a gente tem os tipos não melanoma e o melanoma, que é o mais agressivo, graças a Deus, o menos comum, né? Entre os tipos de câncer de pele não melanoma, nós temos 2 principais, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Qual que é a diferença entre eles? Basicamente, basocelular vem de basal, aquelas células que estão mais profundas na pele. Então, prolifera aquela camadinha mais profunda. É o tipo mais comum, 85% dos casos. Felizmente, o que cresce mais devagar, geralmente não gera metástase e é caracterizado principalmente de lesões diferentes em áreas expostas, principalmente, né? Mas pode acometer outras áreas também. Mas lembrar de lesões que aparecem nesses 2 terços superiores da face, região de ombro, pescoço, né? Membros expostos, são mais caracterizados, o subtipo mais comum são algumas bolinhas avermelhadas, com vários vasinhos em cima dela e que podem ulcerar, tá? O outro subtipo não melanoma, o carcinoma espinocelular, em torno de 10% dos casos, é da camada espinhosa ali da pele, que é uma camada mais superficial, tá? Ele já pode gerar mais metástase local, tem um crescimento um pouquinho mais agressivo localizado. Então, a gente também tem que diagnosticar de uma forma precoce para não gerar desconfiguração, né, da pele ali onde ele acontece. Também é importante a gente visualizar as áreas mais expostas, que é onde ele mais acontece, mas ainda a radiação também não é um fator importante, mas não é o único fator de risco. A gente tem que pensar que lesões de úlceras crônicas, sejam úlceras vasculares, sejam úlceras por cicatrizes crônicas de queimaduras, também podem ser um fator de risco para esse tipo de câncer. E também pacientes que têm algum grau de imunossupressão, principalmente os pacientes transplantados. O que é imunossupressão para as pessoas que não sabem? Tudo que altera a nossa imunidade. Então, altera a imunidade com o uso de remédios ou algumas doenças, né, sistêmicas, e que eu posso levar a uma alteração da imunidade da pele também, que vai predispor ao aparecimento de uma lesão anômala, tá? Mas também lembrando de pacientes que se expuseram a algum outro tipo de radiação ou a produtos químicos ao longo da vida, principalmente no trabalho, também tem que fazer esse check-up anual. E, por fim, o melanoma, né? O melanoma, qual a diferença do melanoma? O melanoma é das células pigmentares da pele. Então, ele não faz parte dessa camada de células queratinócitas. Das de baixo. Das de baixo ou de cima. É um outro tipo de célula. É a célula que produz o pigmento, que está entre as células da pele também. Mas ele é o tipo realmente menos comum, menos de 5% dos casos, mas o mais grave e potencialmente fatal. Então, por isso que o diagnóstico precoce é fundamental. Ele tem um poder de metástase já nas fases iniciais. Então, nós temos que nos atentar para realmente ter esse diagnóstico curativo, né? Se eu pegar numa fase pequenininha, sem ele aprofundar muito e atingir outros tecidos. Doutora Ana Vitória, a minha geração é uma geração que não conheceu filtro solar.
A gente passava óleo Johnson mesmo para queimar, ficava aquelas bolhas d'água, assim, uma tragédia. Nosso sol, nossa praia era sofrimento. E a pesquisa da Sociedade de Dermatologia fala que 60% dos brasileiros tomam sol sem proteção nenhuma. Então, eu queria, nessa pergunta, nessa afirmação que eu estou fazendo, eu queria fazer duas perguntas para a senhora. Uma, no advento do filtro solar, as pessoas estão tendo falta de vitamina D também. Então, eu protejo, não protejo, que horas que eu protejo, como eu não protejo, e para ter a vitamina D. Essa confusão que acontece às vezes. De fato, a gente tem um histórico, né? Hoje em dia é muito mais fácil nós vermos aí nas praias, nos clubes, né? Quem se protege mais, não só com protetor, mas também com aquelas roupas de proteção. É verdade. Isso realmente tem sido mais comum, felizmente. Em relação à vitamina D, de fato, isso ainda é muito controverso. Mas o sol que, de fato, a gente precisa é em torno de 10 minutos aí, alguns dias da semana, mas é realmente o sol mais intenso, que é o que a gente costuma evitar. Eu falo que tudo é pesar, né? Nem se expor demais, se precisar a gente expõe um pouquinho para produzir. E mesmo assim, se o paciente já tem uma deficiência de vitamina D, isso é muito importante a gente ressaltar, que não é se expor mais ao sol que vai curar essa deficiência, tem que fazer reposição da vitamina D oral. Então, se já está deficiente, não adianta ficar lá no sol torrando, que isso não vai repor essa vitamina. A gente tem que repor de outra forma. Mas, eventualmente, a gente acaba se expondo, né? O que a gente fala? Muitas vezes, as pessoas não passam protetor de uma forma correta. Então, você não faz esse bloqueio total da radiação na pele. Então, alguma exposição a gente tem. Acaba tendo. E pesar também como esse paciente, se é um fototipo mais baixo, um paciente com pele clara, um paciente com história já familiar ou pessoal de melanoma, por exemplo, um paciente que tem muita pintinha, um paciente já que tem algum grau de imunossupressão, alguma doença sistêmica. Esses pacientes, vale a pena a gente pesar. Será que vale a pena realmente se expor ao sol e ter o risco de um câncer? Ou a gente faz essa reposição? Então, tudo é muito conversado para a gente realmente chegar num consenso. Mas, de fato, para a gente ter a vitamina D, são pouquíssimos minutos, no máximo 10, aí, 4 vezes na semana, 10 minutinhos. Resolve. Já seria mais do que suficiente. Então, eu falo que quem dirige aí já está expondo um pouquinho ao sol, acaba já pegando, andando na rua, não precisa ficar estirado no sol para a gente ter essa produção, né? E pesar, de fato, o que vale a pena. O bom equilíbrio, né, doutora Ana Vitória? Eu prefiro evitar. Eu acho que é mais fácil a gente repor, né, quando precisa, mantendo esse controle, fazendo os exames, do que de fato me ficar estirada lá tomando sol, até porque eu tenho um fototipo muito baixo, então eu não bronzeio, né, eu só queimo. Que é outro fator de risco, né, queimadura solar. Principalmente se tiver bolha, é um fator de risco grande para o melanoma. A gente tem que ficar esperto porque a gente já é um país tropical, quente, verão vem com tudo aí e o povo quer ir pra praia, se bronzear e tomar uma cor, pegar uma corzinha nessa época. É a hora que mais se expõe, né, doutora Ana Vitória? Alguma coisa que a gente não falou que você acha importante falar? Acho sim, quem vai aí se expor no verão à praia, né? Lembrar que a barraquinha não protege também 100%. Quando a gente indica que a barraca é de lona ou de algodão, ela não chega a barrar nem 50% da radiação ultravioleta. Então, não estamos 100% protegidos. Lembrar que a areia clara também acaba refletindo a luz do sol, a radiação. Então, você acaba se expondo também a ela. Então, lembrar não só do protetor, um fator mais alto, um fator de proteção acima de 30, né, um PPD que é relativo à proteção à UVA, também acima de 10, geralmente está escrito no rótulo do produto. Aplicar camada grossa, de uma forma homogênea em toda a pele, lembrar, né, de orelha, pescoço, a região da peito nuca. do pé. Geralmente esquecem dessa parte, passam só no rosto. É verdade. Aplicar várias vezes, se suou, foi na água, isso tudo retira o produto. Então, essa reaplicação, ela é fundamental para essa proteção. E lembrar de bronzeador, né, pessoal? Se optar por realmente tentar uma outra corzinha, preferir usar autobronzeadores. E mesmo os bronzeadores que você passa para ir para o sol, para queimar, eles não te protegem. Embora tenha algum fator de proteção, a gente nunca passa a quantidade suficiente para fazer essa proteção de barreira física. Então, realmente é proteger, usar óculos de sol para evitar catarata também no futuro. Os bonés, chapéus, viseiras, que também tem opção com fator de proteção, até de roupa também. Então, se cuidar para prevenir lá na frente. Acho que não só a saúde da pele, como tudo, a gente tem que pensar lá na frente, né? E começar desde a infância. Atentar aos pais aí, que essa educação aí, desde o inicinho da vida, ela é fundamental para criar essa rotina. Verdade. Rotina
equilíbrio, bom senso, Com cuidado, amor consigo mesmo, né? Com certeza, isso é fundamental para tudo. Doutora Ana Vitória, a pessoa que está nos assistindo e quer te achar, quer consulta com a senhora, Vai ser aonde que ela te prazer. acha, suas redes sociais, clínica? Ótimo, atendo no consultório. Quem quiser na rede social tem Instagram, tem Facebook, é doutora.anavitoriaperecini, tem todos os dados. Tem videozinho aí toda semana falando de alguma coisa de pele, algum tratamento diferente. E tem o telefone do consultório também aí já disponibilizado para vocês. Tá na tela, sigam, vamos aprender, né, a cuidar da gente, cuidar da pele, porque o sol envelhece. Também tem tudo. isso, Além né? de tudo, ele põe a gente velha. É o principal fator de envelhecimento, de mancha, de câncer de pele. Doutora Ana Vitória, muito obrigada. Prazer Deus abençoe seu trabalho, né? Beijo pra sua mãe, Obrigada, seu pai. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Se cuidem. Se cuidem. E nós aqui, ó, vamos ficar aqui. Vamos pro rápido intervalo e voltamos com a reflexão do Evangelho do Dia. Vamos rapidinho, estamos de volta, não sai daí.